Olá, muito bom dia. Prazer, eu sou urbanista e queria falar um pouco desse transporte horizontal ou declive, às vezes declive, aclive, que são os teleféricos, né? São transportes, tipo vagões, geralmente sobre cabos. É o que define um teleférico. A proposta aí lançada hoje em dia está sendo debatida no Brasil, essa questão de mobilidade urbana. Então, essa é uma proposta mais econômica, atenderia uma velocidade assim, mais rápida às grandes demandas periféricas de cidades a um custo menor. Fazendo um comparativo rápido, aí, uma pesquisa de preço, vocês vão ver que o ticket médio do metrô aqui em São Paulo ele custa R$ 5. O valor médio da construção do metrô ele gira em torno aí de 500 milhões de reais. É um valor médio para baixo. Já a construção desses teleféricos, né, de médio padrão, aproximadamente, qual seria o ticket médio? Realmente seria assim, bem mais reduzido do que os tickets de R$ 5. Então, realmente é uma possibilidade, é um engajamento aí social para estar em reflexão sobre esse sistema de transporte. As soluções periféricas, né, que atendem interbairros, realmente seria uma das melhores opções. Todos esses projetos eles vão para análise, vão para estudo de viabilidade. Existem muitas coisas envolvidas, mas seria para a sociedade atual uma diminuição do fluxo de transporte. A gente teria essa diminuição. Seria uma opção de uma modalidade que pudesse atender às demandas contemporâneas. Já visto que até cidades de interior já apresenta grandes retenções de fluxos, né? Comumente chamado de grandes engarrafamentos, até em cidades de interior. Então, isso seria assim, uma modalidade a ser estudada, apreciada por vários setores da sociedade, inclusive a sociedade interbairros, né? Então, nessa imagem aqui acima, a gente vê que geralmente os teleféricos eles são usados em aclive e declive, né? Por exemplo, o bondinho do Rio de Janeiro, ele é usado para uma situação extremamente íngreme. Por quê? Porque o transporte comum ele não tem acesso, não tem outro meio de chegar ao Pão de Açúcar se não fosse através do teleférico, né, chamado lá de bondinho. Então seria uma solução viável até para situações íngremes de aclive e declive, podendo também ser usado no sentido horizontal, né? Seria uma situação de baixo custo de construção. A gente vê assim vários tipos de modelos, né, usados aí pelo mundo afora. Existem modelos mais apropriados, mais sofisticados, como esse aí, né? Esses modelos de teleféricos eles foram gerados pela inteligência artificial, baseado em dados reais, né? A inteligência artificial ela usa dados, repositórios reais para poder fazer as suas representações em cima de dados. Eles buscam ali diversificar, né? Eles fazem aí os algoritmos deles, mas é bastante explicativo, bastante elucidativo as imagens que eles nos fornecem para efeito de análise, né? Esses aí acima, você já vê que eles estão sendo usados em situações bem íngremes e bem simples, né? A gente vê que os vagões de transporte são pequenos e bem simples, mas também limita o custo, né, da implantação
né? É um custo extremamente, comparando as outras opções de mobilidade, um custo bem baixo. Aí mais exemplos de estações, né, de teleféricos. Comumente eles são usados em regiões, como eu citei aí, a gente pode observar, né, regiões mais íngremes, né, cidades aí que têm essas aclividades, declividades. Então eles usam bastante aqui, até é pouco usado ainda aqui no Brasil, mas é uma opção a ser estudado mais veemência, discutido aí pelas sociedades constituídas de bairros, né, para chegar aí um bom resultado para contribuir para uma mobilidade mais eficaz, melhor e de baixo custo. Mesmo gerado aí por IA, dá para ver que são cidades próximas aí que a gente conhece aqui no Brasil, né? Áreas centrais mais densas e também a gente vê áreas aí periféricas com baixa densidade, ou seja, prédios baixos, né? A densidade aí também está ligada à granulometria dos prédios, né? Áreas centrais com os prédios mais altos e mais densos, ou seja, mais populoso por metro quadrado, né? Aqui a gente vê que utilizou até uma via pública e de cidades bem resolvidas do ponto de vista de parqueamento, de urbanização, de jardins. Eles estão bem resolvidos com essa questão. E a gente dá para ver também que são teleféricos mais simples, né? Consequentemente, vai ter preços mais acessíveis, né? À sociedade aí de menor renda. Embora nesse caso aí a gente já tenha aí uns vagões ou umas cabines bem mais sofisticadas, dá para ver que há uma sofisticação, uma preocupação com uma sofisticação mais elevada nesse caso, até que o fundo, né, o background aí dessa imagem, nós podemos notar aí prédios bem mais elaborados, sofisticados do ponto de vista arquitetônico, mas também não descartando a possibilidade de nós termos esses meios de transportes adaptados em algumas cidades aqui no Brasil. Consequentemente, o custo ele vai ser elevado em função da qualidade, em função da sofisticação, o custo ele se eleva um pouco. Mas há público para todos os serviços. É um meio de transporte assim, já está mais integrado em algumas cidades, como Tel Aviv e outros países, né? Vale lembrar que os cabos de aço eles são de fácil e é um custo mais acessível de manutenção. Isso interfere no custo operacional e no custo final para o consumidor. Então, é um meio de transporte que é importante, a sociedade como um todo está pensando, está digerindo, até porque ela funcionaria melhor e mais acessivelmente, está adaptando isso a pequenas cidades, né? E a gente reduziria o número de veículos, né, de tráfego todo dia na malha viária, que muitas vezes provocam aí grandes acidentes, grandes concentrações, grandes adensamentos de carros, e às vezes torna inviável e estressante o dia a dia dentro dessa malha viária. Então, uma solução que para a sociedade ela está repensando, avaliando, né? Esse seria assim o objetivo aí desse pequeno vídeo aí para a sociedade como um todo. E a todos, muito obrigado aí, atenção por ter assistido até aqui o vídeo.